Perdoa, meu Deus, por misericórdia, Senhor, minhas faltas, Pai. Deus grande, eu te apresento, meu Deus querido, Deus amado, cada um, ó Deus, que vai ouvir a tua palavra. Aleluia, Espírito Santo de Deus, que vai ouvir, ele canta lavastério. Deus poderoso, Deus amado. Tua palavra, meu Deus. Ah, Jesus querido, o Senhor vê, meu Pai, o Senhor contempla, Deus santo e poderoso, cada vida, cada alma, ó Deus da minha alma, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, e aqueles que vão ouvir, Senhor, para edificação, meu grande Deus de poder e de glória. Ó Senhor, tem de misericórdia, meu Deus maravilhoso, abençoa, Espírito Santo de Deus, cada alma, cada vida. Ó Deus grande, aleluia, Jesus, aleluia, segura, Pai, nossas mãos, Deus da vitória, verdade. Ó Senhor, abençoa, meu Deus, e confirma a vitória para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Amém? Irmãos, nós, na última live, nós lemos 2 Samuel 8, capítulo 8, do 1 ao 18. Aí, na ordem cronológica, depois vem 1 Crônicas 18, 1 ao 17, que repetindo o que Davi disse em 2 Samuel 1, 18. Após essa leitura, depois do versículo 17 de 1 Crônicas 18, 1, 17, vem Salmo 60, porque nós estamos lendo a ordem cronológica, tá bom? Aí eu vou ler para vocês aqui 1 Crônicas 18, 1 ao 17, tudo bem? E querendo Deus, amanhã nós fazemos a live, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui. Você que tem aí a Bíblia e você quiser anotar na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 18, verso 1 ao 17. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adazer, rei de Zoba, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros de 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadazer, rei de Zoba. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições da Síria, de Damasco. E os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadazer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadazer. Tomou Davi muitíssimos cobre de Salomão, muitíssimos cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Tol, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadazer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadazer e o destruir, porque Hadazer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também
consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, com o ouro que trouxe de todas as mais nações, dos Edomitas, dos Moabitas e dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom. E todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel. Fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Amaleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereneus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão direita. Que nós lemos que eles eram príncipes. Eu vou ler aqui um comentário de rodapé. Primeiro Crônicas, que nós lemos. Nesse comentário aqui, no versículo 2. 1 Crônicas 18, verso 2. Segundo Samuel, versículo 1, capítulo 8, verso 1 e 2, Davi matou 2/3 do povo de Moabe. Sua ancestral Ruth era originalmente da terra de Moabe. Lembra da Ruth? Era de Moabe. Ela era moabita. 1 Crônicas, do 18, verso 6 ao 14, o comentário. Davi foi um governante vitorioso, justo no sucesso de Davi. Vemos uma indicação de como será o reinado de Cristo vitorioso, de vitória e justiça completas. Se a glória de Davi foi grande, muito maior será a glória de Cristo para nós. A boa notícia é que podemos nos relacionar corretamente com Jesus Cristo por meio da fé. Um dia compartilharemos sua glória, reinaremos com ele. Quando Davi recebeu os presentes do rei Tol, dedicou-os a Deus, percebendo que vieram dele e deveriam ser usados para ele. Davi, ele não quis a glória para ele, como muitos hoje fazem, mas ele deu a glória para Deus e os presentes entregou a Deus. Salmo 60, que nós vamos ler agora. Salmos 60. Tema: a verdadeira ajuda vem somente de Deus. Quando uma situação parecer fora do controle, podemos confiar que Deus fará coisas grandiosas. Autor Davi, quando Israel guerreava contra a Síria e Arã. No norte, Edom invadiu Judá a partir do sul. Miquitão de Davi, de doutrina para o cantor Mor, sobre Susan e Edute, quando pelejou contra os sírios da Mesopotâmia, e com os sírios de Zoba, quando Joabe, voltando, feriu no vale do Sal a 12.000 edomitas. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós, abalaste a terra, e fendeste, sara as tuas fendas, pois elas tremem. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade.
para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro dos homens. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. A bondade de Davi para com Mefibosete, 2 Samuel, capítulo 9, 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba, o rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, e a terra tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Glórias a Deus. Aleluia. Coisa linda, né? É a benevolência de Deus para com as nossas vidas. Davi derrota os amonitas. 2 Samuel 10, verso 1 ao 19. 2 Samuel 10,
verso 1 ao 19. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disse os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: porventura honra Davi a teu pai e aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os seus servos de Davi, ele lhes raspou a metade da barba, ele cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. E o que fazendo saber Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos tornem a crescer a barba. Então vinde. E vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zoba 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zoba e Reobe e os homens de Tobi e Maca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse os sírios, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à porta contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai. E entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadazer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio. E vieram Elã e Sobaque, chefe dos exércitos de Hadazer, marchava diante deles. Chefe de Hadazer marchava diante deles, porque do que informando Davi, ajuntou todo Israel, e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios e puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu entre os sírios e os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos. Também aos mesmos Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadazer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e serviram e temeram os sírios
de socorrer mais os filhos de Amon. 1 Crônicas 19, 1 ao 19, que vai repetir essa história. Vamos ler. 1 Crônicas 19, 1 ao 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi, a terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Pelo que Hanum tomou seus servos de Davi e raspou-lhes e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque naqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Davi: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para os lugares, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zoba, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon e se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. E o que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou a Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram os mensageiros, vieram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sufoque, capitão do exército de Hadazer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou todo o Israel, e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros, e 40.000 homens de pés, e os Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadazer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi,
e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Tá vendo? Deixa eu ler um breve comentário. Dificuldades de Davi. Depois de restaurar a nação, a paz Depois de restaurar a nação, a paz e a um grande poderio militar, a vida pessoal de Davi se envolve no pecado. Ele comete adultério com Betseba e manda matar o marido dela. Em uma tentativa de descobrir seu ato, Davi lamentou profundamente o que havia feito e buscou o perdão de Deus. Mas o filho deste ato de pecado morreu. Além disso, seus filhos estavam sem controle. Amon estuprou sua meia-irmã e depois disso Absalão assassinou Amon antes de tomar o trono de seu pai brevemente e auxiliar Davi. Deus pode nos perdoar de nossos pecados, mas frequentemente sofreremos duras consequências por aquilo que fazemos. Entenderam? Este comentário. Depois, vou ler novamente. Depois de restaurar a nação, a paz e a um grande poderio militar, a vida pessoal de Davi se envolve no pecado. Ele comete adultério com Betseba e manda matar o marido dela, em uma tentativa de encobrir seu ato. Davi lamentou profundamente o que havia feito e buscou o perdão de Deus. Mas o filho desse ato do pecado morreu. Além disso, seus filhos estavam sem controle. Amon estuprou sua meia-irmã. Depois disso, Absalão assassinou Amon, antes de tomar o trono de seu pai brevemente e auxiliar Davi. Deus pode nos perdoar de nossos pecados, mas frequentemente sofreremos duras consequências por aquilo que fazemos. Por exilar, não é auxiliar, exilar Davi. Lembra que ele tirou o pai dele do trono, lutou contra o próprio pai, por causa do pecado de Davi. Amém? Somente até aqui. E os irmãos leiam, escrevam, meditem, digam o que vocês estão achando, tá bom? Eu creio que para aqueles que gostam da leitura da Bíblia, que têm amor pela palavra de Deus, vão se sentir felizes e vai aprender de Deus, né? Porque como é que nós falamos que amamos a Deus se não queremos conhecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra? A palavra de Deus tem que ser tudo em nossas vidas, tudo. Jesus está voltando e nós temos que cada dia mais nos achegar mais a Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos. Vamos fazer uma breve oração para me terminar em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por esta manhã gloriosa, por este dia, esta hora que essa pessoa vai ouvir, Senhor, a Tua palavra. Aqueles que não sabem ler, mas vão ouvir. Aqueles que sabem ler, Jesus, mas vão acompanhar, Pai. Aqueles que estão trabalhando, meu Deus. Ó Jesus glorioso, o Senhor deu a oportunidade de nós lermos a Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Senhor, seja o nosso guia, seja o nosso ajudador. Abençoa-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Guarda a nossa casa, nossa entrada, nossa saída. Livra, Deus poderoso. Estende Tuas mãos de poder, meu Pai. Ó Senhor, sobre nós, meu grande Deus. Repreende a fúria do inimigo. Guarda-nos, ó Senhor, livra-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor fica conosco nesta manhã, guardando, livrando e protegendo. No nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, salva, Senhor, cada vida, cada alma, pessoas que estão com opressão, com depressão, pessoas que estão, Pai querido, com pensamentos de suicídio. Repreende agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus.
todo pensamento suicida, em nome de Jesus, sai dele, Satanás. Sai dela em nome de Jesus. Liberta, Senhor, faz a obra para a glória e a honra do teu nome. Põe as tuas mãos e dá vitória. Escreve o nome desse irmão no livro da vida, o nome dessa irmã que está te aceitando, meu Deus. Essa pessoa que está, ó Pai, ó Senhor, fazendo aliança contigo, meu Deus. Escreve no livro da vida e confirma a bênção para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe todos, fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede, sua irmã Cícera. Amém. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus.